As profecias de Nostradamus, coincidência ou visão do futuro? Imagine poder prever o futuro com centenas de anos de antecedência, visualizar catástrofes, guerras, ascensões e quedas de líderes, pandemias e até o avanço da tecnologia. Agora imagine se todas essas previsões estivessem registradas em pequenos versos, enigmáticos, escritos em uma mistura de francês, latim, grego e códigos ocultistas. Isso é exatamente o que encontramos nas Centúrias de Michel de Nostradame, ou como o mundo conhece, Nostradamus. Nascido em 1503, na França, Nostradamus foi um médico, astrólogo e vidente que viveu em plena efervescência da Renascença Europeia, em uma época de grande agitação política, religiosa e científica. Ele escreveu um dos livros mais misteriosos da história, As Profecias, publicado em 1555. Esse livro contém cerca de 1000 quadras estrofes de 4 versos repletas de imagens simbólicas, metáforas e referências crípticas. Desde então, essas quadras têm sido objeto de estudo, admiração e controvérsia. Mas ao final, será que Nostradamus realmente previu o futuro? Ou tudo não passa de coincidência, má interpretação e desejo humano de encontrar sentido no caos? Muitas pessoas acreditam que suas profecias anteciparam acontecimentos históricos com impressionante precisão. Um dos exemplos mais famosos envolve a ascensão de Adolf Hitler. Em uma de suas quadras, ele menciona o nome Esther, termo que já foi interpretado como um erro de escrita, um código proposital para o nome do ditador alemão. Além disso, a quadra descreve um líder que surgiria no coração da Europa e levaria a guerra ao mundo, menos algo que os defensores da teoria consideram uma descrição clara da Segunda Guerra Mundial. Outro caso frequentemente citado é o do 11 de setembro de 2001. Algumas interpretações sugerem que Nostradamus previu os ataques ao World Trade Center. Há quadras que mencionam 2 torres e uma grande cidade sendo atacada por pássaros de ferro. Embora essas interpretações não sejam unânimes, elas continuam a alimentar o mistério. Nostradamus também teria previsto a Revolução Francesa, o surgimento de Napoleão Bonaparte, o assassinato de John F. Kennedy e até mesmo a pandemia de Covid-19 em diversas ocasiões. Suas palavras, apesar de ambíguas, foram ajustadas e reinterpretadas para coincidir com os eventos contemporâneos. No entanto, há um fator importante que não pode ser ignorado: a natureza vaga e simbólica das quadras de Nostradamus. Ele não datava suas profecias, não usava nomes diretos e escrevia de forma propositalmente enigmática. Essa ambiguidade permite múltiplas interpretações, menos algo que muitos críticos consideram como prova de que suas previsões são, na verdade, moldadas pelos leitores e não pelo autor. Do ponto de vista acadêmico, a maioria dos historiadores e linguistas considera que as profecias de Nostradamus são mais reflexo de seu tempo do que de um dom sobrenatural. Na França do século XVI, o medo do apocalipse era generalizado. As guerras religiosas, as epidemias e os sinais astronômicos criavam um ambiente propício à crença de que o fim dos tempos estava próximo. Nostradamus, profundamente influenciado por textos antigos e astrologia, traduziu esse medo em versos que podiam se aplicar a diversas situações futuras. Por outro lado, há estudiosos do ocultismo que defendem a autenticidade de suas visões. Eles argumentam que Nostradamus usava técnicas de meditação, como a Scrying prática de olhar fixamente para uma superfície refletora, como água ou espelho, a fim de visualizar imagens do futuro. Ele também estudava alquimia, astrologia e cabala, o que teria lhe permitido acessar uma espécie de consciência cósmica, além do tempo linear. A questão então permanece: estamos diante de um verdadeiro vidente ou de um poeta talentoso com excelente senso de observação? Interessante notar que Nostradamus nunca afirmou ser um profeta no sentido tradicional. Ele mesmo escreveu que suas previsões eram baseadas em cálculos astrológicos e observações históricas. Em suas palavras, ele acreditava que a história se repete e que, ao entender os ciclos do passado, seria possível antecipar o futuro. Essa abordagem, aliás, está em sintonia com teorias modernas da história cíclica, como as propostas de Spengler e Toynbee. Outro aspecto relevante é o fenômeno psicológico chamado profecia autocumprida. Muitas vezes, quando as pessoas acreditam que algo vai acontecer, elas agem de modo a tornar isso realidade. Nesse sentido,
As profecias de Nostradamus podem ter influenciado decisões ao longo dos séculos, especialmente em tempos de crise. Na era da internet, o nome de Nostradamus continua vivo. A cada nova tragédia ou evento global, surgem montagens com suas quadras, muitas vezes adulteradas, e viralizam nas redes sociais. Em muitos casos, essas profecias são inventadas, com versos que nunca existiram em seus livros, mas que se espalham com enorme velocidade. Apesar das falsificações, o interesse pelo trabalho de Nostradamus não diminui. Pelo contrário, ele continua a ser estudado, reinterpretado e divulgado, seja em documentários, filmes, séries ou livros. Em momentos de incerteza global, menos como pandemias, guerras e crises climáticas, menos buscamos respostas. E figuras como Nostradamus ressurgem como símbolos de uma sabedoria ancestral que talvez tenhamos perdido. Mas será que suas profecias ainda têm algo a dizer sobre o nosso futuro? Algumas quadras ainda não interpretadas sugerem grandes transformações para o século XXI. Falam de mudanças climáticas extremas, colapsos econômicos e até o surgimento de uma nova ordem mundial. Há quem acredite que por trás das metáforas e símbolos escondem-se alertas reais sobre o futuro da humanidade. Outros preferem ver Nostradamus como um produto de seu tempo, um observador atento do mundo, que usou sua criatividade, conhecimento e talento para criar um legado que atravessaria os séculos. Legado Q. Seja verdadeiro ou não, continua a despertar nossa imaginação e nossa sede por respostas. O mais intrigante é que, independentemente de acreditarmos ou não em suas habilidades premonitórias, as profecias de Nostradamus nos forçam a olhar para nós mesmos. Elas nos confrontam com questões profundas. Estamos preparados para o futuro? Somos capazes de evitar nossos erros do passado? Que sinais deixamos escapar? Talvez esse seja o verdadeiro poder de suas palavras: provocar reflexão. Afinal, os maiores mistérios não estão apenas no que foi escrito há séculos, mas no modo como escolhemos interpretar e agir diante deles hoje. E se por trás de cada quadra estiver um espelho do nosso presente, um convite para pensar, questionar e construir um futuro melhor? Porque no fim, o futuro não está gravado em pedra menos, mas nas escolhas que fazemos agora.